Agora esta chamada está sendo gravada. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 6. Dvo bhuta sargo lokesmin daivasura evacha daivo vistarasa prokta suram parta meshrinu. Ó Parta, neste mundo há dois tipos de seres criados, os divinos e os demoníacos. Descrevi a ti detalhadamente as qualidades divinas. Escuta agora sobre a natureza demoníaca. Bhavanuvada. Shri Bhagavan está dando uma detalhada descrição das qualidades demoníacas ao desanimado Arjuna. As qualidades divinas foram descritas detalhadamente na série de versos, começando com Abhayan Satya Sansudiva. Tattva. Prakrashika Vritti. Agora, Bhagavan Shri Krishna está dando uma detalhada descrição das qualidades demoníacas para que possamos saber quais são elas e então abandoná-las completamente. O Padma Purana declara: os devotos que adoram o Bhagavan são chamados de semideuses. Ao contrário, aqueles que são invejosos de Bhagavan e seus devotos são chamados de demônios. Aqueles que seguem as instruções das Escrituras, que estão livres de apego mundano e ódio, e que se ocupam na devoção a Bhakti, a Bhagavan, devem ser considerados como devas, ou semideuses. Aqueles que, devido ao apego material e aversão, violam as instruções das Escrituras, que se ocupam em atividades irreligiosas, são chamados de Ashura, ou demônios. Prabhu, seu microfone está fechado. Boa noite, Vrinda. Foi mal. Está na página 768. Noite, Thalita. Boa. Você vê aqueles devotos que estão livres de apego e ódio, se ocupam em Bhakti,
deve ser considerado devo ou semideus. Significa devoto. Aqui está usando a palavra semideus, ou seja, aqueles que estão inclinados para Deus, mas realmente falando, né, de qualquer jeito, né? Livre de apego mundano e ódio. Os defeitos de cama, crodo, lobo, desejo sensorial, ira, avidez, inveja, loucura, ilusão. Esse tipo é considerado semideus ou bhakta. Do outro, a natureza demoníaca, apego material e aversão a Deus, viola as instruções e injunções das Escrituras, ocupa atividade irreligiosa. Quer dizer, alguém pode falar, eu pratico vida espiritual, gosto de Deus, mas faço as coisas contra as Escrituras. Significa isso o quê? Eu sou devoto ou demônio, o que vocês acham? Eu sinto que a gente está no processo de transformar-se, né? No caso aqui, a pessoa, ela age sabendo que é contra as escrituras. Então a gente está agindo como um demônio, né? Exato, um demônio. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é fraqueza, a outra coisa é conscientemente fazer. Fazer consciente, sabendo do que não é para fazer realmente. Exato. E nesse sentido é isso. Aqueles estão apego material e aversão a Deus, viola as instruções das escrituras e se ocupam em atividades irreligiosas. São chamadas demônios. Você vê, igual o São Prabhupada fala, a maioria hoje em dia é controlado pelo modo da ignorância e paixão no mundo inteiro, nessa era. Ao mesmo tempo, aqueles que praticam Bhakti cantando o nome, seja ele qual for, Alá, Jeová, Krishna, Cristo, ou qual for, esses vão ganhar muito misericórdia nessa era, que é era escura. Quanto maior a necessidade, maior a misericórdia. Então, quem canta o santo nome, mais misericórdia. Só esses vão conseguir sair desse estilo de vida contrário às escrituras e qualidades demoníacas. A maioria hoje, a minoria faz isso hoje em dia. Como a maioria faz contra as escrituras, atividades irreligiosas, cada vez mais. Então, esse segundo aqui é a grande maioria. Então, se a gente é inteligente, deve tentar fazer parte da minoria, né? Pelo menos tentar com todas as nossas forças. Não é possível de um dia para a noite, mas a gente é honesto e sincero, gradualmente vai progredindo nisso. E aí, o que falou aqui é possível, ó, livre de apego mundano, ira, ódio, essas coisas vão indo embora do coração e pode ser pacífico mesmo. Hoje em dia é possível, através desse processo, né? Isso vai falar as qualidades demoníacas agora. Uma dúvida aí? Não, Prabhu. Verso 7. Pravritincha nivritincha janana vidurasura na saucham napi chacharo na satyam tesu vidyate. Aqueles que são demoníacos não compreendem as tendências virtuosas, nem sabem como abster-se de vícios. Não se encontra nelas a limpeza, conduta apropriada e veracidade. Vai ler? Eu? Vai Boa lá. noite. Bhava Novada.
A palavra pravriti significa inclinado para a virtude, dharma, e nivriti significa abster-se de vícios. Aqueles que são demoníacos não compreendem as tendências virtuosas. Nem sabe como abster-se de vícios. Você encontra limpeza, conduta apropriada, veracidade. Na verdade, muitas vezes pensam que eles são virtuosos e aqueles que são virtuosos não são virtuosos. Principalmente hoje em dia a gente vê, né? Para eles, felicidade é sofrimento. Sofrimento é felicidade. Maya significa Maya, aquilo que não é. É uma coisa, mas pensa que não é, devido à ilusão extrema. Ele não consegue compreender tendências virtuosas. Se alguém é virtuoso, ele não consegue compreender que aquilo é virtude. E muitas vezes até pensa que ele mesmo é virtuoso. E quem é virtuoso não é virtuoso. Hoje em dia tem muito, né? 8. Asatyam apratistante jagadahur anishwaram parasam bhutam kinanyat kamahetukam. Os demônios descrevem o mundo como sendo irreal, sem fundamento e carente de Deus. Eles dizem que o mundo é produto da união sexual ou que foi gerado por si só. Não apenas isso, dizem até que ele é resultado da luxúria. Ali. Bhavanuvada. Sri Bhagavan está descrevendo a filosofia dos demônios. Eles dizem que o mundo material é a Satyam, irreal, e resulta da ilusão. Aquilo que não tem fundamento ou base é chamado de apratista. Eles dizem que, assim como uma flor no céu não tem fundamento, da mesma maneira este mundo material não tem fundamento. Anisvaram significa que uma vez que o mundo é irreal, não pode ter sido criado pelo Senhor Supremo. Ao invés disso, surgiu acidentalmente, sem nenhuma união mútua. Justo como um suor, etc. Aparece assim também as entidades vivas, nasce. Não apenas isso, eles dizem que este mundo é resultado apenas da luxúria, do desejo de procriar. Clamam que este mundo não é real e sentem que podem dar explicações especulativas sobre ele. Além disso, alguns clamam que a evidência dada nos Vedas e Puranas é falsa. As pessoas demoníacas dizem, pensadores, comediantes, chacais e corujas copilaram os Vedas. Apratistam significa que o Dharma e a Dharma não foram estabelecidos nos Vedas e que ambos são resultados da ilusão. Anisvaram significa que até mesmo Isvara foi forjado como resultado da ilusão. Você vê, no Ocidente também tem muito isso, né? Hoje em dia, a gente fala que a Bíblia é falsa, o Corão é falso, Maomé é falso, talvez Jesus nem existiu, na verdade, e os textos também não condiz com a realidade. E na Índia também, muitos desses, os mesmos daqui, só que de lá fala também que os Vedas são falsos, Puranas é falso, foi Vyasadeva compilou, foi outros. Então, esse tipo de mentalidade, hoje em dia, cada vez mais a gente vê crescendo. Qualidade demoníaca, vamos lá. Se alguém diz que este mundo material parecer ter sido manifesto da união entre macho e fêmea, então os demônios respondem, Aparaspara Sambutam,
que não há tal causa e efeito por trás disso e que o nascimento de uma criança através de seus pais também é uma ilusão. Eles dizem que quando alguém produz um pote do barro, ele sabe o que está fazendo, mas quando os pais procriam, eles não sabem como isso acontece. Portanto, o processo de ter filhos também é uma ilusão. Ó Arjuna, o que mais posso dizer? Os demônios dizem que a única causa do universo é o desejo egoísta. De acordo à lógica deles, os átomos, a ilusória energia material, o Senhor Supremo e qualquer outra coisa é a causa da criação do mundo. Prakrashika Vritti. Neste presente verso, Shri Bhagavan explica a filosofia daqueles que possuem uma natureza demoníaca. A essência do comentário de Shri Baladeva Vidyabhusha para este verso é o seguinte: de acordo com a opinião dos Mayavadis, o mundo material é a Shatya. Eles dizem que ele é a Satya, porque é uma ilusão, tal como uma corda que é confundida como uma cobra. Eles Os dizem os Mayavadis têm também essa mesma mentalidade, demoníaco ou ateísta. Eles falam que esse mundo é simplesmente como um sonho. Quer dizer, é como uma ilusão, igual uma corda. Você vê alguém, a gente está na estrada dirigindo carro, vê uma corda no meio da estrada. Alguém pode pensar que é uma cobra, mas quando chega perto vê que é uma corda. Então, os Mayavadis usam esse exemplo para o mundo material, que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. Ou seja, ele é irreal, não existe do jeito que a gente pensa que é, ele é ilusório e falso, como um sonho, tipo, alguma coisa que não é. Os Mayavadis têm essa mesma mentalidade ateísta. Isso que eles falam. Isso que você vê a filosofia Mayavada, é basicamente ateísta. Isso que Kesha Goswami fala, que não é nenhum exagero chamar eles de demônios, né? Quem que era Mayavada? Ravana era Mayavada. Grandes demônios que Rama matou, Ravana era Mayavada. Então, a ideia deles também é essa também. Como uma flor no céu, como o mundo, o universo não tem fundamento, então ele é como uma flor no céu, ou seja, é tudo ilusório. Na verdade, não existe, igual um sonho. Aí Kesha Goswami fala, para refutar essa ideia, que Shankaracharya, que é o mestre que deu o comentário Mayavada, ilusório, para desvirtuar as pessoas com mentalidade demoníaca para outra linha e tirar ela do monoteísmo, nasceu nesse mundo simplesmente por causa de um sonho. Então, se o sonho é falso, como Shankaracharya veio nesse mundo só por causa de sonho? Porque a mãe de Shankaracharya, ela teve uma relação contrária à escritura. Aí, quando a pessoa que estava com ela ficou sabendo, ela queria tirar o filho, ou seja, abortar o filho. Quando o parceiro dela estava pensando isso, veio ele recebeu em sonho que não era para fazer isso, porque do ventre Shiva ia aparecer ali como Shankaracharya. Ou seja, por causa de um sonho, Shankaracharya apareceu. Se o mundo é falso igual o sonho, como foi através de um sonho que Shankaracharya veio, conseguiu nascer? Que chegou só me dar esse exemplo. Então, não tem fundação nenhuma essa ideia de que o mundo é falso. A gente fala que ele é temporário e é ilusório no sentido de que relações físicas não são eternas. Nesse sentido, ele é ilusório. Não é que o mundo material é falso, é uma ilusão, como se fosse um sonho, não. Aqui a gente faz karma, vai ter que pegar depois, seja no inferno, no umbral ou na próxima vida. Então ele é real, mas ele é temporário. Segundo, Na opinião de um ramo particular do budismo, o mundo é Aparaspara Savantam,
Não nasceu da união do macho com a fêmea, mas surgiu da natureza. Eles dizem que é produzido e sustentado pela ação natural e necessária de alguma substância segundo suas propriedades inerentes. 3. Segundo o filósofo Carvacá, este mundo material é Charvaka. Charvata. Este mundo material é Kama, nascido da luxúria, que flui entre macho e fêmea. 4. De acordo com os jainistas, o desejo egoísta é a causa deste mundo. Baseados em sua lógica especulativa, eles descartam a literatura védica e se dedicam à inútil tarefa de definir a causa deste mundo material. A afirmação de Shri Krishna no Gita 9.10 explica claramente que o mundo material, constituído de seres móveis e imóveis, foi criado pela natureza material sob sua supervisão, visto que este mundo foi criado pelo desejo de Bhagavan, que é Satya Sankalpa. Peraí. Tem um ponto ali. Visto que esse mundo foi criado pelo desejo de Bhagavan, que é Satya Sankalpa, significa tudo que Deus fala é verdade, e a palavra dele é sempre 100%. Visto que esse mundo foi criado pelo desejo de Bhagavan, aquele cujos desejos são certamente satisfeitos, este mundo é real, ainda que mutável e perecível. Essa é a afirmação do próprio Criador do universo, que é Cristo, que esse mundo é real, mas ainda que mutável e perecível. Mas ele é real, ele não é falso, igual um sonho, igual eles falam, flor no céu, confundir cobra com corda, não. Ele é real, mas é mutável e perecível. Os demônios carentes de sabedoria pura e perfeita imaginam diversos tipos de filosofias ateístas temporárias. Srila Bhaktivinoda Thakur diz: aqueles que possuem um temperamento demoníaco chamam este mundo de asatya, ilusório, apratistam, sem fundação, e anisvara, sem um ser supremo. Suas filosofias é que não há propósito em aceitar a existência de um controlador supremo, já que a relação da causa e efeito não é a fundação da criação do universo. Alguns dizem que Ísvara existe, mas quando ele criou o mundo foi influenciado por seus desejos egoístas, e, portanto, ele não é qualificado para ser o objeto da nossa adoração. Tem muita gente que até entende que Deus criou o mundo, mas criou com algum desejo egoísta. Sabe por que está todo mundo sofrendo, muita gente sofrendo? A culpa é de Deus. Eles pensam assim, ou seja, que Deus criou com algum objetivo egoísta. Então, por isso, eles não consideram que Deus seja objeto para ser adorado, ou pessoa para ser adorado. Muita gente hoje pensa assim também. Isso são qualidades demoníacas, aqueles que têm propensões demoníacas pensam dessa maneira. Não tem inclinação para entender, crédito para entender o que é esse mundo, como foi criado, e nem também para servir e adorar a Deus. De acordo com os karmas prévios de outras vidas, essa inclinação não surge. Surge um bloqueio e não tem essa. Acaba aderindo a esses tipos de ideias aqui. Mas o Prabhu, a Ísvara é a concepção dos Mayavadis? Porque eles reconhecem Ísvara, não é? Ísvara significa Deus. Hum. Ísvara significa controlador supremo, é outro nome de Deus. Por quê? Porque tem nos textos, né, deles, Ísvara, então eu queria entender como é que eles veem, né? A Ísvara, eles pensam que Ísvara, na verdade, é Brahma, impessoal. Quando Krishna ou Rama vem na Terra, aquele Brahma impessoal toma forma
no mundo material. Só para Entendi. fazer alguma missão. E quando ele vai embora, ele volta a ser o que ele realmente é, que é a luz impessoal. Eles podem chamar Rama e Krishna de Ishvara, mas no fundo eles não acreditam que Krishna ou Rama é eterno. Eles simplesmente vêm no mundo material e fazem alguma coisa que dão algum respeito por isso. Alguns consideram que quando eles vêm não tem karma nenhum, eles têm algum respeito, mas quando vão embora, na verdade, eles não existem. Existem só nesse mundo. Eles não existem no mundo transcendental. Até porque para eles nem existe planeta transcendental. Eles voltam a ser o que eles são, que é Brahma impessoal. Eles pensam isso. Isso era para eles, é isso. É a luz, no final das contas. E eles também são essa luz, eles também são isso. Eles falam. Eu sou Brahma, Aham Brahmasma. Eles falam, eu também sou Brahma. Brahma é no sentido que eles falam, eu sou Deus também. Eles também são isso, na mentalidade deles. Porque isso é luz, eles também são luz, todo mundo é Deus. A mentalidade deles é essa. E quando o mundo material para eles é ilusório, porque a luz existe quando acaba o universo material. Ou seja, a luz é só a ausência de coisas materiais. Tem lá o Brahma Jyoti, é só ausência, não tem nada positivo. Então acabou com isso. Por isso que eles vão negando tudo. Isso não existe, não, isso não existe, isso não existe. Vai eliminando tudo, no final sobra zero. Aí eles realizam que a alma. Só que o que é a alma, eles não conseguem compreender. Pensa que a alma se torna Deus ou igual a Deus. O conhecimento é incompleto. Isso se tiver algum respeito por Krishna, eles conseguem essa liberação. Se for um Ayavado que não tem respeito, eles vão para o inferno por ofender Krishna. Aí é outro tipo. Porque Krishna é que dá a liberação de todo jeito. Brahma não tem poder para agir por conta própria. Quem dá a liberação é Krishna. Por isso que muitos Brahmavadis adoram Krishna para obter liberação. Você sabe que quem dá a liberação é Krishna. Mas falou aqui, ó, dos Mayavadis, e que a Nishvara, porque Ishvara não é a causa da criação que falou aqui. Mayavadis, a opinião deles é que Ishvara não é a causa da criação. Se fala que é a causa da criação, então, no máximo, na melhor das hipóteses, é que aquele Brahma impessoal criou alguma coisa. Mas o Brahma impessoal não tem, ele é sem potência, sem forma, sem qualidade. Então ele não pode criar nada. Por isso que no Vedanta Sutra, nesse verso, fala Ananda Brahma Vyasat, Ananda Maya Vyasat, a Maya significa potência, Ananda significa cheio de prazer. O universo inteiro veio daquela entidade viva que é cheia de prazer e potência, Ananda Maya Vyasat. Nesse verso, Shankaracharya não pôde comentar. Falou que Vyasadeva estava errado. Porque Brahma impessoal não tem nem potência e nem é cheio de bem-aventurança. Aí Vyasadeva escreve Ananda Maya Vyasat, que Deus é cheio de bem-aventurança e potência. Maya ali quer dizer Shakti, potência, ou seja, qualidades transcendentais. Então, por isso que chama Maya Vadis. Vad quer dizer conhecimento, Maya ilusório. O conhecimento deles é ilusório, imperfeito, na melhor das hipóteses e na maioria das vezes ilusório. Se alguém for pela lógica estudar todos os textos, tiver uma boa lógica, vai chegar a essa conclusão também. Comparar os comentários, os debates, ele vai ver várias vezes que todos
os Vaishnavacharyas ganharam todos os debates na Índia, não perderam nenhum. Madhvacharya, Ramanuja, Nimbadita, Vishnu Swami, ganharam todos. Por isso que o sul da Índia é todo Vaishnava. Os 4 Vaishnavacharyas nasceram no sul da Índia, eles não perderam nenhum debate. Através da lógica é provado que Deus tem uma forma, qualidade, que nada, tanto de variedade no universo, é impossível vir de alguma coisa que não existe variedade, ou que não tem potência, ou que é um nada. Um nada não pode gerar nada. Alguma coisa gera outra coisa. Essa coisa é Deus, cheio de variedade, cheio de bem-aventurança, cheio de qualidades transcendentais. Dele vem tudo. Isso é provado através da lógica das escrituras. Na verdade, só é possível compreender através das escrituras. O intelecto humano não consegue entender coisas transcendentais. Mas nas escrituras, o próprio Senhor Supremo e os sábios que viram, tiveram essa revelação de Deus, eles, igual fala na Bíblia, Deus criou o homem com a própria imagem e semelhança. O Gurudeva fala, se Deus não tem imagem, como que vai criar o homem com a própria semelhança? Se ele não tem nada. Então, na Bíblia também fala a mesma coisa. E o homem tem uma forma, então Deus também tem uma forma. A variedade tem que nascer de alguém. Então, as escrituras declaram isso. E essa forma de Deus é transcendental, está além do nosso intelecto. O intelecto em mente é material. Se alguém tenta compreender só por si só, como que vai chegar nisso? Entender que Deus tem forma transcendental. Se a mente e intelecto é material. Só através das escrituras e dos sábios que viram essa forma. Aí a gente pode compreender. E através da lógica também ajuda. E aí, praticando, a gente começa a sentir que esse Deus pessoal existe, mora dentro do nosso coração. Depois que começa a conectar, a dúvida acaba. Qualquer dúvida que tinha acaba. Porque tem a experiência. E ninguém vai sentir isso completamente antes da experiência. Igual o Chico, o Tita Goswami conta do mestre dele, Madhava Goswami, estava pregando em Punjab, norte da Índia, e aí tinha um professor de universidade e chamou ele num canto e falou: Eu não acredito nesse Deus seu, eu só acredito vendo, você pode me mostrar ele? Aí ele falou: Tudo bem, eu posso. Você é professor de quê? Ele falou: De química. Ele falou: Se um aluno chegar na sua aula, como que ele vai ter que processo dele para chegar numa fórmula química ou num processo de misturas químicas que dá em alguma forma e você dá aula lá, como vai ser o processo dele para ele chegar nesse resultado final? Aí ele falou, primeiro ele vai ter que entrar na aula, vai ter que estudar 6 meses, uma certa coisa, depois ele vai ter que fazer prática mais 6 meses, depois vai ter que ir lá no laboratório e fazer a experiência por ele mesmo. Depois de 2 anos, ele vai ter o resultado prático da experiência e vai chegar naquele objetivo da aula prática de química. Ele vai ter esse resultado. Aí Madhava Goswami falou, então tá aí. Você já respondeu a sua pergunta. Você respondeu a sua própria pergunta. E da mesma maneira, o nosso processo de conectar ou realizar Deus é a mesma coisa. Você vai ter que entrar no processo, vai ter que ter um professor e entrar na sala de aula para depois praticar, fazer o experimento, aí você vai ter o resultado que é a experiência de Deus. Então, o nosso processo também é assim. Se o seu processo material exige isso, por que o nosso não vai exigir? O que você quer ele agora, que alguém te mostra agora? Se você nem material, você vai chegar na primeira aula e falar, toma agora.
Então, tudo exige experiência. Alguém que não gosta de química ou não tem fé no professor, ele não vai entrar na aula. Ele não vai ter o resultado de química, que é a mesma coisa. Eu não tenho alguém. Uh, verso 9. A Júlia for ler aí. Quer ler? Próximo. Etan dristim avastabhya nastatmano buddhaya prabhavanti ugrakarmana kshayaya jagato hita. Pode ler, Júlia. Vou ler. Posso, Prabhu? Vai. O verso. Por quê? Porque não têm conhecimento sobre a alma, os tolos demônios pensam que o corpo material é o eu. Eles se refugiam nas visões ateístas, nascem somente para a destruição do mundo e se ocupam em atividades cruéis para esse propósito. Bhavanuvada. Desta maneira, alguns destes demônios se tornaram completamente perdidos. Alguns possuem muito pouca inteligência e outros se ocupam em atividades baixas e obscuras. São levianos e destinados ao inferno. Por esta razão, Shri Bhagavan está falando 11 versos consecutivos, começando aqui com... Não sei falar essa palavra. Etan. Etan. Avastabhya. Avastabhya significa tomar abrigo. Prakavikavriti. Os demônios carecem do conhecimento do eu ou da alma. Eles inventam vários tipos de máquinas sob pretexto de avanço da civilização humana. Inventam também numerosas armas e dispositivos para matar a maior quantidade de pessoas, no menor tempo possível. Até mesmo as que se encontram em continentes distantes. Esses demônios são muito orgulhosos e de tais inventos. A sociedade demoníaca trabalha não para produzir paz e felicidade na sociedade, mas sim para destruir o mundo, visto que não tem fé em Isvara nem nos Vedas. Penso que o corpo material é o eu. Deve entender que a gente é alma espiritual. Através da oração, Mahamantra, escutar as escrituras, compreender que a gente não é esse corpo, a alma, é o nosso real ser, o corpo daqui a pouco vai ficar aqui. E a alma vai seguir o destino dela, né? Através da prática, deve compreender isso. Essa é a raiz de atividades materiais e mundanas, né? Achar que é o corpo material. Você vê, Krishna falou aqui, está acontecendo hoje, né? Refugio nasce somente para a destruição do mundo. Várias guerras, um construindo bomba melhor que o outro. Daqui a pouco aí, chance de metade do mundo, pelo menos, ser destruída aí. Principalmente o Ocidente inteiro afundou em visão ateísta, que ia dominar o mundo inteiro.
Hoje mais ainda isso aqui. Falou. Desce. Já é brinda, né? Se quiser ler o próximo. Kamam asritya duspuram dambhamanam madhambita mohat grihitva sadgraham pravartante shuchivrata. Brinda vai querer ler? Se não? Ó, ó, Levados por desejos insaciáveis e cheios de pera aí, hipocrisia, de novo. Levados. levados por desejos insaciáveis e cheios de hipocrisia, orgulho e arrogância, essas pessoas iludidas anseiam constantemente os objetos sensoriais temporários. Juramentados à depravação, eles se dedicam à adoração de semideuses insignificantes. Bhavanuvada, Asadhyaha, Pravakante, significa que eles se tornam inclinados a seguir uma ideologia falsa. Asuti Prata se refere àqueles que abandonam a conduta pura e se comportam de maneira abominável. Prakrashika Vritti. As pessoas de temperamento demoníaco que não aceitam o controlador supremo e as condições védicas, Não. Conclusões conclusões védicas. védicas, pensam que o sucesso da vida humana é apenas acumular riqueza e, assim, satisfazer seus desejos egoístas. Por essa razão, eles permanecem apegados às atividades impuras, como beber vinho, comer carne, ter relações sexuais ilícitas e jogar jogos de azar. Estando completamente intoxicado pelo orgulho e falso ego, eles zombam das conclusões védicas. Apenas esses tipos de pessoas são glorificados na teísta sociedade moderna. Apesar de estarem arrastando a sociedade para a destruição, eles orgulhosamente pensam que são muito inteligentes. Hum. E no Ocidente a gente é treinado para isso, né? Para quê? Para ganhar dinheiro, acumular riqueza. Vida sexual é importante. Acumular riqueza é o mais importante da vida, muitas vezes. Desejos egoístas. Atividades impuras como beber, comer carne, quase isso. É normal, a maioria. E zombam também das escrituras. E as pessoas são glorificadas na sociedade de hoje. Elas são glorificadas. Apesar de estar arrastando eles e o mundo com eles para a destruição, pensam orgulhosamente que são bastante inteligentes e que os devotos ou que estão seguindo as escrituras são tolos, né? Eles pensam que eles são muito inteligentes, mesmo afundando eles mesmos e os outros. E ao falso ego e orgulho, pensa que é bastante inteligente. Verso 11, 12. Chintama parimeyam cha pralayantam upasita Kamopaboga parama etavaditi nishchita
Asapasa satairbaddha kama krodha parayana yante kama bhogartam anyayena sanchayam. Acreditando que o desfrute dos sentidos é o propósito último da vida, eles permanecem assolados por ilimitadas ansiedades até o momento da morte. Atados pelas cordas dos ilimitados desejos e sempre absortos na luxúria e ira, eles se esforçam em acumular riqueza mediante métodos injustos, com o objetivo de obter prazeres sensuais. Bhavanuvada. Pralayantam significa até a morte. Etavad iti se refere àqueles que concluíram, através das escrituras, que os sentidos devem permanecer afundados no desfrute sensorial. Por que devemos nos preocupar com qualquer outra coisa? Esse é um modo de pensar. Muita gente fala isso, né? Ah, a morte vai chegar, é melhor fazer o que eu quero fazer logo. Aí vem o médico e fala, "Ah, você tem 6 meses, Vinícius. Nesses 6 meses eu vou aproveitar, então, tanto que eu puder aproveitar, já que eu vou morrer. Então, eu vou aproveitar ao máximo o desfrute sensorial, aproveitar a vida, né? Enquanto a morte não chega. Caso pela qual os ilimitados desejos, sempre absorto luxúria e ira, esforça acumular riquezas mediante métodos injustos com o objetivo de obter prazeres sensuais. Para que preocupar com outra coisa? Ficar preocupado com depois, e depois da morte tem outras coisas. Para que preocupar com isso? Não. Pensa isso. Fala de uma mínima fração de prazer temporário. Que alguém não pode fazer? O Krishna chama esse de Mudha, tolo, ou Ashura, demoníaco. Desfrute dos sentidos é o propósito último da vida, ou seja, máximo. A vida serve para isso. Ainda assim, ó, permanecem ilimitadas ansiedades. E ninguém pode ser toda hora feliz assim. Pode ter os momentos prazerosos nesse sentido, mas junto com eles vai vir aflição, igual onda no oceano. Ninguém quer problema, mas eles vêm. Igual onda no oceano vai vir, ou seja, tem aflição por todo o caminho. Antes da morte, mais aflição. A velhice, a aflição vem muito. Antes da morte, mais ainda. E na morte, pior ainda. Então, mesmo esses, junto com isso, vem milhares de aflições. Consegue ser sempre feliz. Nem nesse pequeno espaço de tempo aqui nessa vida. E falar depois que já não tem mais livre-arbítrio para nada. Desse corpo. A alma sair do corpo. Ainda tem em mente o objetivo da vida, qual que é, né? O objetivo da vida é ter gozo sensorial dos sentidos materiais, ver coisa que o olho gosta, escutar, que dá prazer para o ouvido, tato, órgão genital, etc. Ou servir Deus, dar prazer para Ele e sentir experiência na alma, que é o nosso real ser e que é eterno. E que vai proporcionar auspiciosidade nessa e na próxima vida. Refletir sobre isso.
A vida animal, eles têm mais desfrute que a gente, na verdade. É, macaco, cachorro, porco, eles têm mais desfrute que o ser humano. Eles podem ter várias parceiras, ou a parceira pode ter vários parceiros. Não precisa preocupar em trabalhar para manter família, nada. Na natureza, eles arrumam mais fácil. Em termos de desfrute, eles desfrutam melhor do que o ser humano. E fazem as mesmas coisas nesse sentido aqui. A forma de vida humana é a única que a gente pode entender quem sou eu realmente. Existe a alma, quem é Deus, como a alma pode conectar com Deus. É a única vida é a humana. As outras, eles podem fazer isso aqui tudo. Comer, defender, acasalar e dormir. Eles podem fazer isso tudo melhor que a gente. O animal pode deitar na grama, muito feliz e contente, na grama macia e dormir. A gente tem que trabalhar, pagar aluguel, muito custo para para dormir confortável. O animal não precisa disso. Nesse sentido, os animais desfrutam até melhor que a gente, mas eles não podem pensar em nada que é espiritual. A realidade é eterna, eles não podem pensar nada disso. Nenhum animal pode pensar. Só na animal racional pode raciocinar sobre isso, que é a vida humana. Isso que fala, quem desperdiça essa vida humana para entender isso é o matador da própria alma, suicida da própria alma. Perde a oportunidade da vida humana. E aí sabe-se lá quando, as 8 milhões de outras espécies, quando de novo vai receber essa oportunidade. Ninguém sabe quando. Essa vida humana, eles falam, sudúrlaba, muito raro de ser obtida. Depois de 8 milhões de espécies perambulando, a gente consegue esse corpo material. Embora ele seja temporário, pode conceder o maior benefício do universo material, da diva ou da entidade viva, que é conectar, amar a Deus e começar a sair desse oceano de nascer e morrer no mundo material. Essa dádiva só é dada no corpo humano. O corpo humano veio para isso. Fala que Deus criou vários tipos de corpos, animais, etc. Só depois que ele criou o ser humano, ele ficou satisfeito, que é o único que pode compreender ele. Então, se a gente refletir sobre isso, vai dar valor para essa vida humana nossa que recebeu e como usar ela da maneira apropriada para ter paz e ser feliz nessa agora e depois. Ou seja, só traz auspiciosidade. Enquanto no outro caminho, pode ter algum prazer ali, mas vai vir junto muita aflição, no final na velhice, no final da vida, muito sofrimento, pior ainda depois que morre. Aí vai ter que vir o karma, fruto do karma. Ou seja, o caminho oposto. Então, se a gente adota o caminho bom, a gente pode ser pacífico agora, sem cometer pecado, feliz, continuamente, sem interrupção, no processo interior, sente na alma, não importa o externo que vier na vida, se o interior estiver em paz, ele é constante. Não importa o que acontecer, seja bom ou ruim, continua constante. E a velhice, mais feliz ainda. De acordo com vai praticando, vai purificando mais paz vem, mais felicidade vem. Depois da morte, sem problema. Continua na próxima vida até se tornar perfeito e morar com Deus. O objetivo da vida humana é esse. Esses tipos de pessoas pensam o contrário disso. Essa de natureza demoníaca. Mas vai continuar sobre isso. Vê isso que vai estar falando aqui, a gente vê muito hoje, né? Qualquer lugar aí que olha tem essa mentalidade hoje em dia. Vai falar mais aqui depois. Foi falado há 5 mil anos, o Gita. Né? Hoje a gente olha para o mundo, tá detalhado o que está escrito aqui. A gente só olhar para o mundo, a gente vê tudo que está escrito aqui. Se tiver alguma coisa aí, uns cantar.
Carol cantar aí. Se quiser perguntar alguma coisa antes de cantar. Pode falar. Tabu, assim, pensando nessas vivas que têm tomam essa postura mais demoníaca, foi dito aí que ela é destinada ao inferno. Hum. Estando neste local, ela pode ter algum tipo de desejo de rendição a No, Deus. no inferno? Isso. Não, lá não. Só sofrimento extremo lá. Então ela não tem retorno, então. Não, tem retorno, mas ali naquele lugar, naquele tempo que ela é destinada a ficar, é só sofrimento extremo, tipo uma purificação. Sim. Então, através então dessa purificação, ela pode completar o ciclo naquele local e depois receber de acordo com o que ela aprendeu, ou que o arrependimento, enfim. Não, no caso ali ela não aprendeu nada, né? Esse que é o negócio. E nem vai arrepender também. Ali é uma pessoa bem demoníaca que não tem fé em Deus, tem esse tipo de mentalidade, ou seja, não aprendeu nada. Ali ela vai sofrer bastante, dores inimagináveis para a gente, que só existe lá, que a gente já passou por lá também, né? Várias e várias vezes. Então vai sofrer muito ali, a dor extrema, que aqui a gente não tem, a gente esquece que passou, mas extrema dor, e aí entra em condições demoníacas de vida ou animais, por exemplo. Depende do que ela cultivou. Mas ela não vai nascer como ser humano depois, porque ela não aprendeu nada. O ser humano aí é no modo da paixão ou bondade, nasce como ser humano na próxima vida. Esse tipo não. É só sofrimento e depois em alguma espécie inferior de vida. Então ela Seja. não. Hum, fala. Então, assim, para ela sair então dessa condição, ela ela não sai, ela só toma uma forma inferior e não volta mais à forma humana. Não, aí vai ter que passar todo o processo. Todo o processo, sim. Aí sabe-se lá, pode ser que 4 milhões de vidas depois, depende. 8 milhões de espécies que existe, dependendo da espécie, ela tem que passar por 8 milhões de espécies nascendo e morrendo. Porque na espécie animal não tem karma, né? Ela simplesmente nasce, luta pela sobrevivência ali, desfruta e morre. Só que aí ela tem que ir passando de espécie para espécie, até conseguir uma humana de novo. Então, é um caminho árduo ali depois. Bem árduo, né? Gratidão, Prabhu. Se não aproveita agora essa vida humana, pode ter que passar por uma condição extrema de sofrimento, depois mais sofrimento, dependendo do negócio, e depois entrar no mundo material como um animal qualquer, cobra, gato, formiga, e aí até conseguir o humano depois de milhares de vidas em vários corpos, para depois só ter outra oportunidade. E aí ver o que vai acontecer. Perfeito, Prabhu. Gratidão. Não é que ela não vai ficar, não é que acabou as chances, mas o sofrimento é grande, né? Mas ninguém não é assim, vai ficar lá para sempre, não. E Deus é misericordioso ao mesmo tempo, até com essas pessoas é misericordioso.
Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo,
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरांग नाभिका गिरिधार जी की जय, श्री राधा विनोद विहारी श्री राधा गोविंद की जय। श्री गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीवास भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीवास भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। रूप अनु गुरुवाह की जय, सदगोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। नवद्वीप धाम की जय, श्री अर्जुन की जय, श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री भगवान सिंहदेव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। Those laws about your needs की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Boa noite a todos. Boa noite.